E agora a gente vai voltar a falar com o repórter Maicon Leão, que está lá na BR-153, volta a trazer mais detalhes desse trágico acidente que aconteceu nessa madrugada. 5 pessoas morreram depois que um ônibus bateu em um caminhão e caiu ribanceira abaixo. Infelizmente, uma péssima, uma triste notícia, principalmente para esse dia, né? Véspera de Natal. Maicon, é com você. Traga mais detalhes, por favor. Exatamente, Mariana. Talvez muita gente estava indo justamente encontrar suas famílias. Só para atualizar, antes de a gente voltar a falar sobre esse assunto, o tráfego aqui na BR-153 acaba de ser liberado no sentido Aparecida de Goiânia, Goiânia. E esses primeiros caminhões que estão passando aqui são justamente aqueles veículos que estavam logo atrás do ônibus e que ficaram parados por conta da interdição total da BR-153. Nesse momento, o trânsito começa a ser liberado, mesmo que devagar, esse congestionamento começa a ser diminuindo. E aí vai diminuindo e o trânsito vai ser liberado, mas da mesma forma continua apenas em uma pista. No sentido contrário de quem vem Goiânia para Aparecida, continua ainda totalmente bloqueado. A gente vai falar agora com a Polícia Técnico-Científica, pedir até para o senhor chegar um pouquinho mais para cá. O que deu para apurar até agora? Uma boa tarde. Boa tarde a todos, né? Nós já fizemos a coleta dos vestígios, a gente trabalha com toda essa parte material, da prova material, né? Um trabalho árduo desde a madrugada aqui, fazendo essas coletas, e já fizemos as coletas dos módulos, né? Do ônibus, para fazer essa análise do que pode ter acontecido ali, além de todos os vestígios no chão, como no solo, como por exemplo frenagem, fricção, e os tacógrafos também, que vão nos ajudar aí a trazer a dinâmica do que aconteceu, né? A materialidade que a gente tem e chegar a uma causa do que aconteceu nesse acidente, né? Foi levantado muito aquela discussão de que ele teria atingido os cones lá em cima. Por meio desse levantamento, dessas provas, vai conseguir confrontar, saber se não, esse acidente começou lá em cima, antes da retenção? Sim, é justamente isso, né? A coleta desses vestígios nos possibilita isso. E a gente já fez essas coletas, né? A gente não pode ainda passar a dinâmica, é muito cedo para isso, mas a gente vai falar onde começou, quando começou, o que provocou isso, que é o trabalho da perícia nessa parte da prova material. Tacógrafo, esses documentos estavam tudo certo? Correto, a gente já fez as coletas deles para enviar para os locais específicos, como por exemplo dos módulos, e as análises que a gente vai fazer, inclusive na própria Aparecida de Goiânia. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. A gente vai voltar a falar agora justamente da erosão. Eu vou até pedir para o Anderson Barbosa voltar com a gente, porque é praticamente do lado. Essa pista aqui estava interditada por conta da obra. Quem vinha no sentido Goiânia passava para a faixa de cá. Agora que tem uns cones ali, a gente consegue até entender. Era exatamente desse modelo. Quem segue de Aparecida para Goiânia ia na faixa da direita e quem vinha de Aparecida para Goiânia vinha naquela faixa em que a viatura do Corpo de Bombeiros está subindo. E mais ou menos nesse ponto aqui foi onde houve a colisão. A respeito da erosão, para você que está lembrando, há cerca de 2 semanas, por conta das fortes chuvas, aquela parte ali teria desmoronado. A Triunfo Consebra veio, fez o reparo, só que 1 semana depois do reparo está praticamente pronto. Num domingo, cedeu novamente e desde então continuam as obras naquele ponto. Na verdade, não continua porque não tem ninguém ali trabalhando nesse momento. A gente já mostrou aqui no Jornal do Meio Dia um laudo da Defesa Civil que já vinha apontando para a situação de perigo desse bueiro aqui. Inclusive, no mesmo feriadão de Natal do ano passado, nós entrevistamos a Defesa Civil aqui, apontamos os problemas que aquele bueiro entupido ali poderia provocar, que o leito do córrego não estava direto para a tubulação. Essas partes mais técnicas foram apresentadas pela Defesa Civil justamente para tentar evitar que um acidente como esse acontecesse, que ele desmoronasse, mas mesmo assim acabou acontecendo. A gente tem também, que o Lucílio tinha falado na nossa participação anterior, imagens que mostram a máquina que estava trabalhando ali naquele buraco, que acabou caindo e ficou lá cerca de 2 dias. Vamos ver. Moço, a água só vai subindo, moço. A água só tá subindo. Pois é, e essa questão de chuva continua preocupando quem passa por aqui, inclusive nesse momento chuvisca. E agora a gente tem uma reportagem completa para você que está em casa entender justamente a dinâmica desse acidente que tirou a vida de 5 pessoas que estavam seguindo de São Paulo aqui para Goiânia. Ainda era madrugada quando as primeiras vítimas começaram a ser socorridas. O ônibus que vinha de São Paulo para Goiânia caiu de uma ribanceira de aproximadamente 20 metros de altura.
O acidente aconteceu nesse trecho da BR-153 entre Goiânia e Aparecida de Goiânia. Antes de cair lá embaixo, o ônibus bateu em uma viatura da concessionária que administra a via e de frente com um caminhão. O trecho é duplicado, mas por conta dessa obra que acontece na outra pista, o tráfego nos dois sentidos estava acontecendo desse lado aqui. Nesses 2 últimos dias o trânsito ficou muito complexo nessa região, que o fluxo é muito grande e a rodovia realmente já estava com um fluxo muito complexo por causa dessa interdição. E aí na madrugada, por volta de 1h30, houve a colisão entre os 3 veículos, prioritariamente foi entre o caminhão e o ônibus, o que provocou a queda do ônibus na ribanceira. A Polícia Civil está aguardando a liberação médica para poder ouvir o motorista do ônibus e entender o que aconteceu. A gente ainda está apurando se o ônibus teve algum problema mecânico, porque ele veio colhendo esses cones lá de cima. Tanto que ele atingiu uma viatura da Triunfo Concebra, que estaria no mesmo local que esses cones estavam. Essa viatura também foi atingida pelo ônibus. E aí, logo em seguida, é quando ele atinge um caminhão, uma carreta, que estava subindo a pista em sentido contrário a ele, né? Foi quando houve essa saída de pista e a queda na ribanceira. Na tragédia, 5 pessoas acabaram morrendo na hora, 3 homens e 2 mulheres. Outras 14 pessoas foram levadas para hospitais da região. Ao todo, 27 viaturas e 51 militares do Corpo de Bombeiros participaram da operação. O motorista do caminhão foi socorrido em estado grave e precisou passar por cirurgia. A empresa responsável pelo ônibus diz que está prestando o atendimento necessário aos passageiros e que estuda acionar na justiça a concessionária responsável pela via. A prioridade é atendimento às vítimas, à família das vítimas, mas sim, nós buscamos todo o corpo jurídico no sentido de apurar detalhadamente o acidente e depois responsabilizar a quem de direito. Pois é, a gente segue acompanhando, a gente conversou agora há pouco com a Polícia Técnico-Científica, que já fez a coleta aqui no local, e nesse momento a área onde tudo aconteceu foi liberada. A gente percebe aqui, ó, vestígios do ônibus lateral, os cones que teriam sido colhidos de lá de cima até aqui para baixo, e foi justamente nesse ponto aqui em que houve a queda do ônibus. A gente percebe o mato todo tombado aqui, ó, partes do para-brisa, cones, e o ônibus despencou daqui embaixo lá no córrego. O Anderson Barbosa está vindo com a gente, olha aqui, essa terra foi justamente a que subiu no momento em que ele foi arrastado. Ali embaixo a gente consegue perceber algumas poltronas onde esse ônibus teria despencado. Esse foi o trajeto, Lucília e Mariana, que o ônibus fez caindo ali nas margens do córrego. A gente percebe lá as poltronas, o impacto foi muito grande justamente por conta dessa queda. E aí a gente tem também a atualização sobre o estado de saúde das pessoas. 7 pacientes foram levados para o EPA, que é o antigo APA, que é o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia, a maioria estável. Um homem de 48 anos passou por uma cirurgia ortopédica, um outro de 69 está estável, precisou passar por exames complementares. Um outro homem de 49 anos passou apenas por exames. O mais grave nessa situação foi o motorista do caminhão, que precisou também passar por uma cirurgia. A polícia aguarda agora a liberação do motorista do ônibus para que ele possa ser ouvido e depois liberado. O Hospital de Urgências Governador Otávio Laio de Siqueira diz também que recebeu alguns pacientes com características desse tipo de acidente, mas que por lá 2 deles já foram liberados. A gente segue acompanhando agora e torcendo para que tudo isso seja apurado, para que os responsáveis por um acidente como esse respondam, porque não dá para deixar que uma situação como essa termine com 5 pessoas mortas e ninguém responda. A gente, claro, não está jogando a culpa em cima da concessionária, a polícia vai fazer a perícia para apontar os verdadeiros responsáveis, mas uma coisa é fato, a situação que os motoristas estão enfrentando aqui na rodovia, o que a gente mais ouve, Lucília e Mariana, é reclamação, principalmente durante a noite, em relação à questão da iluminação da rodovia. O ônibus vai mostrar pra gente, tem os postes, tem tudo. A questão é que durante a noite não fica ligado. Há vários anos a gente vem batendo nessa tecla, falando que isso pode causar acidentes, mostrando vidas que foram perdidas por conta disso. Mas ninguém toma uma providência. O DENIT joga para a concessionária, que joga para as prefeituras e no fim ninguém assume, ninguém resolve. Esse trecho aqui é uma baixada, não tem praticamente nada aqui por perto, ou seja, é uma escuridão total. E durante a noite, com essa faixa de retenção, como a gente vê, a pista estava funcionando desse jeito aqui. A diferença é que agora, quem está indo para Goiânia está na faixa de lá, vinha do lado de cá. Mas era exatamente desse jeito, com os cones no meio. E aí acabou acontecendo o acidente, né?
Obrigado, Michael, pela participação. Eu gostaria de compartilhar com você e com os telespectadores a participação de um caminhoneiro. Olha que bacana, de gente que passa lá, que trafega lá. O caminhoneiro mandou aqui para o nosso WhatsApp 985-197000. Sou caminhoneiro, moro em Goiânia, trafego na BR-153 toda semana. Pago o pedágio para trafegar em uma rodovia de buracos. E o Michael citou aí que tem postes para iluminação, mas estão todos apagados. A CEINFRA prometeu ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia que esse problema, aqui de Goiânia, tá? Estaria resolvido até agosto. Nós já estamos em dezembro. Aliás, houve uma promessa compartilhada, tanto da CEINFRA por parte de Goiânia, quanto da Secretaria responsável pela iluminação pública de Aparecida de Goiânia. Não fizeram absolutamente nada. E aí ficou essa escuridão todo aí. Você está vendo aí? Essa imagem aí que tem uma luz forte, isso aí é refletor, não é lá, o escuro aí. É refletor do pessoal que for dar socorro. Não é daquele poste lá que fica apagado. É uma coisa errada atrás da outra, Mariana. A gente tem Prefeitura de Aparecida, Prefeitura de Goiânia, DENIT, uma concessionária que é paga para cuidar dessa rodovia. E ninguém, 4 órgãos, ninguém consegue resolver o problema. Ninguém consegue, não pode se unir, tem que jogar a culpa um em cima do outro. Ninguém consegue se unir para resolver um problema simples, que é de iluminação pública dentro de uma rodovia como essa, movimentadíssima, que fica dentro de Aparecida e dentro de Goiânia.